Roman Reigns e John Cena. Talvez uma das maiores rivalidades da última década. Uma rivalidade que marcou muitas pessoas devido à guerra de promos que eles sempre tiveram que eram épicas entre os dois. E também duas ótimas partidas que eles já fizeram um contra o outro. Hoje, nesse vídeo, vamos falar um pouco mais em detalhes sobre essa rivalidade que definitivamente marcou uma geração. Já se inscreva no canal e já ative as notificações. Tudo começou lá em 2014, onde Roman Reigns estava começando a ter o seu percurso, o seu caminho como novo top guy da empresa, o posto que na época pertencia a John Cena. Mas John Cena estava com os dias contados na WWE devido à sua carreira em Hollywood que estava cada vez mais próxima. Após aquele SummerSlam chocante que John Cena foi esquachado, foi esmagado, foi destruído por Brock Lesnar com 17, 16 suplex que Lesnar aplicou em Cena, parece que o mundo estava desabando na cabeça de Cena e finalmente Roman Reigns estava cada vez mais assumindo aquele posto de ser o novo top guy da empresa. Eles inclusive tiveram algumas interações naquele ano de 2014, onde até mesmo John Cena levantou a mão de Roman Reigns em algumas vezes, e Roman também apareceu para ajudar John Cena em sua rivalidade contra Seth Rollins. Inclusive, quando o Big Show foi aplicar o Chokeslam no John Cena, o Roman apareceu para ajudar o John Cena, cara. Foi um pop absurdo, né? Um pop muito louco mesmo. John Cena, o Roman apareceu, ajudou o Cena e ficou assim, né? Um tempo meio que os dois top guys, os dois caras da empresa unidos, meio que unidos, né? Não exatamente unidos, mas na teoria eles estavam unidos contra a autoridade, contra Seth Rollins, contra Big Show, enfim, né? E, cara, foi passando o seu tempo. E Roma estava se consolidando cada vez mais como o top guy da empresa. Inclusive, vencendo o Royal Rumble Match de 2015 e sendo o main event da WrestleMania 31, feito que John Cena já não conseguiu mais. E já não conseguia desde a sua partida contra The Rock na WrestleMania 29. Então, Roma com seus feitos de main event estava cada vez mais tomando aquele posto de John Cena, até que finalmente nós chegamos em 2017, onde tivemos, né, o primeiro embate, a primeira guerra entre os dois, de promos intensas, de lutas intensas, de brigas intensas, e aquela rivalidade estava escrita, estava marcada para definir quem ia comandar o futuro da geração, né, o futuro da empresa. E naquela época, em 2017, o John Cena já estava fazendo filmes, já tinha começado a fazer filmes, e sua agenda com a WWE estava a cada ano que passava estava cada vez mais reduzida. Então, o Roman já vinha de 3 main events de WrestleMania seguidos: 31 contra Brock Lesnar, 32 contra Triple H e 33 contra Undertaker. Então a gente teve aquela rivalidade que foi muito boa, inclusive, cara. Uma rivalidade sensacional que, como eu disse anteriormente, marcou uma geração. E eu acho que marcou uma geração pela guerra de promos que eles tiveram, né? Não que a luta não tenha sido boa, que a luta foi ótima no No Mercy, né? Inclusive no No Mercy, cara, no pay-per-view B, a gente teve Roman Reigns e John Cena. Muito louco isso. Mas a gente foi para a construção daquela rivalidade, que foi uma boa rivalidade, como eu disse, que tivemos aquela guerra de promo épica entre Roman e Cena, onde Roman esqueceu as linhas, né, esqueceu o roteiro que estava planejado para falar, porque, cara, ele ficou nervoso. Roman, inclusive, já falou isso em diversas entrevistas, que a única promo em que ele se sentiu muito, meio que humilhado, sabe? Foi contra o John Cena, naquela vez, naquela época promo, em que, cara, o Roman até mandou bem na promo dele, na promo que ele fez, na parte que ele conseguiu falar, ele mandou bem. Sabe, o problema foi que do outro lado era o John Cena, cara. Era o John Cena Babyface. Babyface, eu falo Babyface porque o John Cena Hill, né, não tem tanta liberdade para promos igual o Babyface. A gente viu agora contra o Cody Rhodes que ele não teve tanta liberdade para fazer uma promo. E mesmo assim cozinhou o Cody Rhodes, destruiu o Cody Rhodes, né? Mas o John Cena Babyface é diferente, cara. Ele já tinha cozinhado o The Rock já naquela rivalidade que eles tiveram na WrestleMania 28 e 29 e depois contra o Roman no No Mercy não foi diferente, né? Eles tiveram aquele embate naquela promo
onde o Roman jogou na cara do John Cena, né? Que o John Cena enterrava talentos e que a crowd vaiava ele porque ele era ruim, né? E não tinha outro motivo, é porque ele era ruim e que ele gostava de pegar uma pá e enterrar cada um de seus talentos. Né? E enquanto o Roman estava ali na empresa trabalhando todo dia, se tinha um cara, e tinha um cara na real, que o John Cena não podia enterrar na empresa e o John Cena sabia disso, era o Roman, porque o Roman era o babyface, era o protegido da época, né, do Vince. Ele tinha assumido o posto do John Cena. Então o Roman meio que o John Cena não podia enterrar ele, o John Cena não ia vencer ele. Então ele meio que jogou isso na cara do John Cena. E o John Cena, cara, reverteu e fez aquela promo sensacional que falou que mesmo estando em part-timer, ele faz muito mais coisas do que o Roman full-timer. E, cara, o Roman, como eu disse, já falou em diversas entrevistas que ele foi cozido naquela promo, sabe? Que ele foi destruído naquela promo ali, que aquela promo, inclusive, serviu de muito aprendizado pra ele. Ele fala que ele tirou diversas lições daquela promo. A gente até pode perceber, cara, que depois daquela promo, o Roman não fez mais uma promo ruim. Não fez mais uma promo ruim. Tanto é que depois, em 2018, alguns meses depois, a gente veio a ter talvez a melhor promo ali naquela época da carreira do Roman, que foi naquela rivalidade contra o Brock Lesnar, que o Roman disse sobre o Daniel White, que ele, cara, parece que foi até uma promo que não foi roteirizada, né? Porque foi uma promo onde ele expôs tudo o que ele pensava ali, né? E foi muito, muito louco isso. Então, isso que o Roman falou, que depois daquela promo com o John Cena, ele aprendeu de fato, ele tirou lições para se tornar um cara melhor, aquilo definitivamente foi uma verdade absoluta, cara. Ele parece que virou outra pessoa, parece que as suas promos, eu não sei, né? Teve alguma coisa ali que ele mudou ali que suas promos ficaram muito melhores, cara, não tem nem comparação. Mas aí, naquela guerra de promos, né, voltando ao assunto, John Cena cozinhou Roma e praticamente em todas as promos que eles tiveram, né, cara? E a gente foi para aquela partida no No Mercy, uma partida muito boa, inclusive, cara, uma partida excelente. Só o final ali que muitas pessoas questionavam na época, porque o Roma venceu o John Cena só com dois Spears, cara. Sendo que o Roma resistiu a 5 Attitude Adjustment do John Cena, né? Então ficou um negócio meio assim, mas que não alterou a qualidade do John Cena, só pra deixar claro, que não alterou a qualidade da luta. Só pra deixar claro que a luta foi muito boa, independentemente do final, enfim. E até depois o Roman venceu a luta, né, como deveria vencer realmente. O cara tava começando a se tornar o top guy e tinha que ter essa moral do John Cena. E após a partida, o John Cena reconheceu o Roman, levantou o braço dele e finalmente a gente teve aquela passada de tocha, sabe? Igual o The Rock fez com o John Cena fez com o Roman, né? Naquele ano de 2017. E aí a rivalidade entre os dois meio que deu uma pausa, né? A gente até teve um face-to-face entre os dois ali no Royal Rumble Match de 2018, no Elimination Chamber de 2018, né? Mas deu uma pausa, né? A luta um contra um entre eles deu uma pausa. Feito essa pausa entre Roman Reigns e John Cena, a gente finalmente, depois de alguns, né, alguns embates assim, como eu disse, em Elimination Chamber, Royal Rumble Match, a gente finalmente chega no Money in the Bank de 2021, onde o Roman já estava com o personagem totalmente modificado, estava com Paul Heyman, o nível de suas promos estava elite, cara. Pô, o Roman era o cara que melhor fazia promos na WWE, né, em 2021, né? E um dos que melhor faz hoje em dia também, só pra deixar claro. Mas em 2021 ali, cara, espetacular, né? E até que a gente chega no Money in the Bank 2021, depois que o Roman vence o Edge, o Roman fala que pega o microfone e fala que agora ele queria que o mundo inteiro o reconhecesse. Quando ele entrega o microfone pro Paul Heyman, o John Cena aparece, cara. E o pop, pra mim, pessoalmente, o maior pop de todos os tempos, cara. Quando o John Cena apareceu assim, você sentia a arena que tá do Money in the Bank lá, tremeu, cara. A câmera tremeu de tanto que o povo vibrou com aquele retorno. Porque ninguém esperava, cara. Ninguém noticiou nada. Foi um negócio assim, do nada. A gente até especulava que o Brock Lesnar ia retornar. Não o John Cena. O Brock Lesnar só retornou no SummerSlam.
Então no Money in the Bank ficou pro John Cena naquele momento. E foi muito louco, cara, que o John Cena já retornou e ficou face to face com o Roman. A gente reviveu aquela rivalidade excepcional que a gente teve em 2017. E eles ficaram face to face, dando a entender que o John Cena queria o Roman pro SummerSlam 2021. E a gente foi para aquela construção daquela rivalidade. Cara, uma rivalidade assim, que foi muito boa também. Eu acho que foi até melhor do que a de 2017, viu? Aquela Pono Mercy lá. Porque o nível das promos do Roman ajudou muito a subir o nível da rivalidade, sabe? A gente até teve aquela promo de missionário, né? Promo missionária, como ficou conhecida do Roman, onde ele falou que o Roman tinha. Onde ele falou que o John Cena tinha as mesmas roupas, as mesmas falas, as mesmas coisas, todos os anos. Ele parecia um missionário, né? Porque todo ano ele vestia a mesma coisa. Cara, aquela promo de Roman Reigns cozinhou o John Cena, mas cozinhou muito, muito. Foi uma excelente promo do Roman. E ali, a partir dali, a gente começou a perceber o nível o nível que o Roman atingiu, sabe? O patamar que o Roman atingiu, porque a gente comparava, cara, o Roman de 2017 com o John Cena pro Roman de 2021 com o John Cena. 4 anos assim que parece que mudou da água pro vinho, sabe? E aquela promo do missionário lá foi extraordinária de boa. Foi muito boa. E depois, algumas semanas depois, eles tiveram um embate, aquela guerra de promos que também foi muito boa, cara. E que ali ficou muito mais evidente o nível, o patamar que o Roman tinha atingido sendo o Tribal Chief e tendo o Paul Heyman para instruir ele, né, para elevar o nível de suas promos, né? Ele fala, e já falou abertamente que o Paul Heyman o ajudou muito, cara, a se tornar um ator de verdade, sabe? A fazer promos de verdade, fazer promos impactantes, como agiam promos, sabe? Seja com gestos, enfim. E ali ficou mais evidente ainda. E ele faz uma ótima promo com o John Cena. Ele falou, né? Quando ele entrou no ringue lá, ele falou: Ó, não tome o meu tempo, fala tudo que você tiver que falar aí que eu vou sair, né? Ou seja, só dessas palavras que ele falou, a gente já percebia que ele tinha mudado completamente, cara. Foi muito louco isso. John Cena começou a falar, fez a promo dele ali, né? Importante lembrar que essa promo ficou muito equiparada, cara. Ficou muito de igual, assim, porque ninguém cozinhou ninguém, os dois foram muito bem. E aí o Roman na promo dele foi muito bom, cara, porque ele disse que o jogo do John Cena é ir pro ringue e cozinhar os caras. E isso não era o jogo do Roman. O Roman só queria estar ali pra falar mesmo, pra expor o tanto que ele é bom. E aí ele teve até uma interação com o Paul Heyman, onde ele perguntou ao Paul Heyman, né, quando o Roman Reigns recebeu um pinfall, Tribal Chief. O Paul Heyman até falou que esse Roman Reigns nunca foi pinado. Cara, muito louco, foi muito louco isso. E aí depois o Roman ainda fez uma referência da Nikki Bella, né, falando pro John Cena que alguns anos lá de sendo missionário talvez tenha sido bons, mas não tenha sido pra Nikki Bella. E aí, cara, a reação do John Cena foi muito louca, mano. Foi muito louca, porque parece que isso também não tava no roteiro, sabe? E provando, cara, e nessa promo, o Roman gesticulava, o Roman, pô, interagia com o Paul Heyman, com o público. Cara, muito bom, parecia outra pessoa em relação a 2017, né? E aí o John Cena foi e fez a promo com o Roman, também foi muito bem, né? Ele citou mais uma vez o Shield, falou que só precisava de 1, 2 e 3 para vencer o Roman. Como eu disse, a promo ficou bem equiparada. E aí, um dia antes do SummerSlam daquele ano, a gente teve o último embate, a última guerra de promos entre eles, onde mais uma vez, mais uma guerra de promos excelente, cara, em que Roman chegou a colocar sua carreira em jogo, né? Ele falou que se não vencesse o Roman no se ele não vencesse o John Cena no SummerSlam, ele iria sair da WWE. E aí eles apertaram a mão assim, né, e tal. E, cara, ficou por isso. Essa última guerra de promos aí foi no mesmo nível da outra, né? Foi os dois, assim, ninguém cozinhou ninguém. Os dois mandaram muito bem e ainda teve esse tempero aí, né, do Roman poder se aposentar. A gente sabia que ele não ia se aposentar, mas tinha aquele negócio no ar, né, que ele podia dar um tempo de WWE e retornar depois. E aí ficou essa história no ar até o dia do SummerSlam. E cara, mais uma excelente partida entre os dois naquele SummerSlam. Os dois têm uma ótima dinâmica, cara. Tanto o Roman quanto o Cena, os dois juntos, né? E o Roman venceu
venceu e resistiu a muitos Attitude Adjustment, mas a luta ficou muito mais igual, sabe? Ele aplicou muitos spears, inclusive na mesa, então ficou muito mais equiparada, sabe? E a qualidade da partida é excelente. A gente até se pergunta, cara, aquele John Cena não é muito diferente do John Cena de agora, né, que enfrentou o Cody Rhodes. Então, se o Roman pôde fazer uma boa partida, uma boa rivalidade com o John Cena, sem envolver o The Rock, por que o Cody Rhodes não pôde fazer o mesmo? E mesmo com o The Rock envolvido, sabe? Então, né, e não tem diferença, cara. O John Cena de lá pra cá não tem diferença. Part-Timer do mesmo jeito. E, enfim, né, excelente partida, excelente rivalidade mais uma vez. E mais uma vez, não foi bem uma passada de tocha, porque já tinha acontecido e o Roman já era heel, né, mas o Roman venceu e dando meio que um fim, né, a essa rivalidade entre eles. Inclusive a gente teve um face-to-face entre eles no Royal Rumble Match desse ano de 2025 e ficou por aí, cara. A gente nunca mais, a gente teve uma interação com eles entre eles em 2023 também, onde a gente pensou que teríamos Roman Reigns e John Cena 3 no Crown Jewel, só que foi Roman e LA Knight, né? Mas enfim, a rivalidade acabou por aí e nunca mais a gente teve um negócio mais intenso. Inclusive, eu queria Roman Face contra John Cena Heel nessa caminhada final do John Cena agora, cara. Eu queria muito, mas eu acho que não vai acontecer. Mas agora eu quero saber de vocês, cara. O que vocês acham dessa rivalidade? O que vocês acharam? Vocês gostaram do nível da guerra de promos? Essa rivalidade marcou cada um de vocês como fãs também? Deixa tudo aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Já ative as notificações e não se esqueça também, mais uma vez, de deixar o like, porque o like é muito importante para o canal. Um abraço, até a próxima e fui.